Entrando agora no assunto de profissões, eu estou começando a ler alguns artigos sobre eixo imune pineal, né, que é sistema inflamatório e glândula pineal, então secreção de melatonina, sono, sistema circadiano, é atividade e descanso. O seu corpo ele precisa ter alguns receptores, digamos assim, para poder entender que agora é o momento de descansar e agora é o momento de acordar. Lendo esse tanto de coisa, começou a aparecer um monte de problemática, assim, e profissionais que trabalham noturnamente? Será que tem profissional preocupado com você que trabalha à noite? Eu sempre brinco com meus pacientes que trabalham à noite, quando você vai aposentar? Eu faço essa pergunta, eles ficam assim, porque às vezes tem policiais, médicos, mas é uma pergunta muito séria. Nosso sistema, né, nós somos seres diurnos, então a gente precisa ficar acordado quando tem sol e dormir quando se põe. Exato. Isso faz toda a diferença, porque os hormônios, tudo vai, com o decorrer do dia, vai alterando. Exato, e aí entra naquela questão, a hora que você deita, com certeza, o pessoal de casa, espero que não, mas mexe no telefone antes de dormir. A pessoa vai passar luz pro corpo por muito tempo, e é isso que faz muito mal. Secreção de melatonina, melatonina é o hormônio do sono, para quem não sabe. A gente tem uma glândula específica que faz a secreção desse hormônio. Para essa glândula ela começar a secretar, ela precisa ter alguns estímulos. E aí o que eu estou lendo agora é perceber na literatura se existe relação do exercício físico com mudança de fase no sistema circadiano. Se ele adianta, se ele atrasa, pelo menos com relação ao exercício físico, é muito contraditório. Inclusive, espero que dê certo o tema de mestrado, lendo para conseguir fazer um negócio legal. E a alimentação para o pessoal que trabalha à noite, Natália? Querendo ou não, ela passa mais tempo acordada, porque às vezes ela não consegue dormir tudo que ela dormiria de dia. Faz sentido. Então ela vai aumentar seu gasto. E como todo o hormônio muda, né? O catabolismo muito acentuado, né? Exato. Muito Ela forte. é cientificamente comprovado que vai ter ganho de peso no decorrer dos anos. Começa a ficar mais acordado. Trabalha todo o seu metabolismo de uma forma diferente. Eu tento passar para esses pacientes, é o que todo mundo gosta dessa palavrinha, né? Que seria o jejum. O famoso jejum intermitente. Qual? Não é necessário fazer, mas para quem faz, o correto, na verdade todos nós fazemos. Deveríamos fazer o jejum parar de comer à noite e voltar no amanhecer. Certo. Então não comer de madrugada, tanto que os maiores problemas, né, de obesidade, quando tem questão de comer à noite, isso dificulta tudo, a resistência à insulina, dificulta o emagrecimento. E esses pacientes ou clientes, né, que eles ficam acordados à noite, eu tento deixar o mínimo possível de alimentação nesse horário. Eu tento até, tipo assim, até umas 10 horas fazer uma refeição maior e depois, assim, lá para 7 horas da manhã tentar comer. Algumas pessoas conseguem. O tipo de trabalho, às vezes, é mais sentado, alguma coisa do tipo, por exemplo, o médico, ele não vai ficar andando tanto, às vezes é propriamente atendendo, ele tem a sala de descanso. Tem diferença na alimentação para as pessoas que trabalham noturnamente? Totalmente prejudicial à saúde e tem que ter data para terminar esse trabalho. Um adulto ele precisa dormir entre 7 a 9 horas de sono. Menos que 5 horas, eu falo que ele vai ter um combo, que a gente chama de síndrome metabólica, de pelo menos 3 doenças. Colesterol alto, pressão, diabetes, alguma coisa ele vai ter se dormir menos que 5 horas. Entendi. E para aquelas pessoas que acham que, não, eu consigo dormir 5 horas e estou maravilhosamente bem, eu brinco, imagina se eu dormisse 7. Imagina se dormisse. E com certeza você conhece um monte. Eu tenho aluno que não consegue dormir mais que 5 horas. Então, assim, é uma realidade nossa e a gente está aqui para poder falar que isso faz mal, de forma científica mesmo, não é a gente falando do nosso achismo, da nossa cabeça. E, né, hoje é muito comum as pessoas falarem da melatonina, o uso excessivo do hormônio, da suplementação. Estudos mostram que a gente produz em torno de 0,21 miligramas. E agora hoje a gente vê suplementação de 5, de 10, totalmente errado. Exacerbado. Eu até brinco e falo assim, você comprou fora? Aí a pessoa, comprei nos Estados Unidos, é melhor, né? Eu falei assim, ela é mais alta. Não é bom. Até pacientes que estão lá, eu sempre peço do Kids, que mostraram, a gente teve aqui estudos mostrando que uma dose menor ela é mais eficiente, que a dose maior pode deixar você com insônia, sonos turbulentos e acordar com a boca seca, então ela faz o efeito oposto. Então, tudo na vida é tomar cuidado, né? É ser um intermediário ali. Sim. Tem um artigo publicado, eu trabalhei com fibra do tipo beta-glucano e dosagens, né? Essa foi a tese de mestrado da minha amiga Janine, nutricionista. Minha amostra de TCC com o mestrado dela teve animais em comum no meu projeto e no projeto dela. Então a gente ficou
em biotécnica e tal. A gente conversava assim, tudo na vida não é muito e nem pouco. Por quê? O que ela encontrou de resposta, né? O projeto dela era fazer análise de beta-glucano com a dosagem de 0 miligramas. Ela trabalhou com ômega 3, trabalhou com 10 miligramas, isso pro rato. 20, 40. 40 era uma dosagem cavalar, digamos assim, pra gente seria uma dosagem gigantesca. O que deu? A curva dela, da estatística, deu que a melhor dosagem foi entre 20, um pouco para 30, 22 ponto alguma coisa. Então você para e pensa, fala, poxa, o grupo 40 miligramas era muito equivalente ao controle. O controle é o grupo que não faz administração de nada. Ele tá lá para ter uma referência, né? E aí o grupo 40, que foi uma dosagem exagerada, eu acho que deu um pouco pior, inclusive, que o grupo controle. E aí a gente fez a análise citológica do duodeno, e aí a gente percebeu que as microvilosidades, especificamente do duodeno, a gente não analisou o ilho nem o jejum, mas só o duodeno, achatou o grupo 40. É como se perde a área de contato, perde a absorção. Então você não absorve, você começa a ficar desnutrido quando você aumenta muito a dosagem. Assim, isso foi um achado do nosso artigo. Vale para ser humano? Não sei, porque nós não fizemos com ser humano. Mas o que a gente pode pensar? Exagero. Exagero. Um dos maiores nutricionistas do esporte que a gente tem de artigo científico hoje no Brasil, chama Lancha Júnior. Ele fala justamente sobre a alta dosagem que teve um estudo, não sei se foi dele ou ele comentou isso E aí ele falando que o excesso de ômega 3 nos ratinhos é totalmente, porque o ômega 3 a gente dava como uma coisa anti-inflamatória. Certo. Ele não conseguia cicatrizar a inflamação que tinha por o excesso. Então o excesso, eles não conseguiam nem, porque toda lesão que a gente tem, a gente corta a pele, né? A gente precisa ter o processo inflamatório, não para cicatrização. Certo. Eles não conseguiam cicatrizar por o excesso. Será que é questão de, sei lá, de plaqueta? Excesso de ômega 3, porque era totalmente muito bom anti-inflamatório, só que não chega. Então, o anti-inflamatório é maravilhoso. Então, taca no anti-inflamatório. Gente, vai acontecer coisa não é legal, né? Sim. Então, assim, tudo exagerado para baixo e para cima faz mal. Então, sim, toma cuidado aí com o que o pessoal passa de exagero, vamos ser um pouco mais crítico e falar, pô, tudo mediano. Beber água em excesso pode fazer mal. Entrar num quadro de hiponatremia, não sei. O oposto também, não tomar nada de água, vai estragar o rim, vai ter uma cólica renal bem gostosa, né? O cálculo renal, Deus me livre. Eu falo muito com os pacientes, principalmente os atletas, né, que têm dificuldade de tomar água, eu faço a correlação de um carro. O combustível é a nossa alimentação, o óleo é água. Então, pra gente lubrificar... Eu lembro de você falando isso. Inclusive, eu levo até hoje pra minha vida isso. Eu falo que o melhor pré-treino é água, justamente porque você vai lubrificar tendão, ligamento, né? A articulação sua tá melhor se você estiver hidratado. Aí você imagina, a pessoa não se hidrata bem e gosta de pegar peso na academia, não gosta de fazer aquecimento. Já chega com a boca seca, porque não bebeu água o dia inteiro, deita lá no supino, pega no halter 35 kg de cada lado e vai fazer. Aí, de repente, some da academia. De repente, por que será que aconteceu, né? Rompeu o ligamento, claro, com certeza. E estudos mostram também que o carboidrato é o maior índice para questão de lesão no atleta. É a falta de carboidrato. A falta de carboidrato? A falta de carboidrato. Todo mundo, assim, da área, né, da nutrição sabe que carboidrato é performance. De alto rendimento, um endurance da vida, triatlo, a gente não é gordura. Não adianta, né? Dieta cetogênica. Não funciona. Se você pega o mesmo atleta, né, de alta intensidade e coloca ele na cetogênica ou dando carboidrato, o carboidrato vai voar. Ele vai ter vai passar por cima do outro. O músculo vai gastar lá creatina fosfato. Depois é glicólise. É a glicólise. E a creatina fosfato fica ali o quê? 7 segundos de como fonte energética, né? Quebrando o ATP. De baixo, né? Impacto, pode ser uma né? chave, mas para alto rendimento, esquece. Se você pensar, o cérebro ele só consome o quê? Carboidrato. As pessoas falam, né? Eu quero secar, corta o carboidrato. Começou a fibra, fala, é carboidrato. Fala, você tá certo, é um polissacarídeo, é um carboidrato gigante, uma cadeia gigantesca, né? Mas você não processa o negócio, então você não tá mandando carboidrato, é um polissacarídeo. Então já aconteceu de aluno vir falando que não ia comer carboidrato e ia vir treinar cedo comigo. Eu tenho uma responsabilidade. Né? Desmaia a pessoa. Não dá pra ir em jejum treinar, gente. Então, assim, ainda mais para quem gosta de intensidade. Quem gosta de intensidade, gosta de pegar peso, até assim, não muito imenso, mas pesado, tem que ter água e tem que ter o carboidrato. E me fala do golfe, Natália. Esse ano eu entrei para a Confederação Brasileira de Golfe. Eu vi. Parabéns. Obrigada.
atendo os atletas. Muito do meu trabalho é atender clínica. Então eles me procuram para eu fazer personalizado para cada um. Eu não faço uma dieta para todos iguais. Então cada um me procura e eu faço uma dieta para ele, para aquela pessoa específica. Muito legal. No golfe, poucas pessoas sabem que não é do meio, é um esporte que é muito longo. Então um campeonato, um torneio, um jogo gira em torno de 4 horas, 5 horas. Sem parar. E o atleta, ele não pode o famoso carrinho. Ele não anda no carrinho. O carrinho de golfe. Ele não anda? Elétrico, não sabia. O atleta ele precisa andar mesmo, caminhar. E alguns levam, às vezes, sua própria bolsa. Então, você imagina o peso da bolsa, ele andando ali. A bolsa com Isso, os tacos? É, tem alguns que levam. Então, tem o peso dos tacos. Tem o andar. Pesado, né? Sim, são 14 tacos que tem ali dentro de ferro. Nossa. Então, mais água, toalha, essas bolinhas. Então, a bolsa vai pesando. E ele não pode compartilhar com o ajudante? Então, algumas pessoas levam, Tem que a gente chama de CAD. CAD. Isso, que aí a pessoa leva para ele, mas o andar é obrigatório. Entendi. Imagina você fazendo um esforço Nossa. por 5 horas. Então, a hidratação e a alimentação, aí que a gente fala que atividades acima de 1h30, nós precisamos alimentar com carboidrato. Eletrólito. Ao longo das horas. 2 horas, tanto de carboidrato, 30 gramas por hora, depois passa para 60, até 90 gramas por hora de carboidrato. São 18 buracos que tem que andar e é uma atividade intensa, assim, não, o cardiovascular não é, né, que as pessoas acham que é de baixo impacto, mas é exaustivo, sim, e mental também. Né? Mental. Então, você precisa pensar tudo isso. Imagina você tá com fome pensando em bater a bolinha, não vai dar certo. E aí, como é que é? O atleta pode se alimentar? Pode. Que você acompanha o Marcelo. Sim. O Marcelo, o namorado, Marcelão. Ele também Fala é atleta de fala do golfe. Marcelo. O Marcelo é atleta. O Marcelo tem que ficar puxando a orelha dele com a hidratação. Ele tem dificuldade de beber água. E aí você fala, toma. Sim, aí eu Aqui. peço para ele hidratando no caminhar mesmo, a cada jogada, tentar colocar um pouquinho de água. E o Marcelo sentiu a diferença quando ele começou a alimentar. A fazer A com performance você. dele melhorou significativamente. Ele, por exemplo, ele terminava um jogo muito cansado. Hoje ele consegue terminar o jogo e precisar rodar os 18 de novo, ele consegue. Ele consegue, antes ele não conseguia. Ele não conseguia. Antes ele ficava tão cansado, queria ir embora. Às vezes eu já vi ele terminando um torneio, assim, um jogo e bater bolinha para treinar. Depois que ele saiu do campo, ele tinha energia para isso. Ele falou, não, vou só treinar um pouquinho para amanhã, porque geralmente é assim. Um torneio são 3 dias, 4 dias, Nossa. 5 dias. E tem o dia do treino ainda que conta. Nossa. Então vai desgastando muito. E a proteína vem depois, né? Que aí para recuperação muscular. Para recuperação muscular. Aí eu suplemento com às vezes, ou eu sempre gosto da alimentação. O pessoal pergunta qual é o melhor pós-treino. Eu falo que se estiver na hora do almoço ou jantar seria maravilhoso, porque você vai conseguir todos os macro e micronutrientes ali numa refeição. Entendi. Né? E aí, se não, vai a forma de suplementação quando a gente não consegue na alimentação. Minha mãe é dona de casa, mas ela fala uma frase que eu levo comigo também, que ela fala, você é o que você come. Sim. E eu nem coloco o exercício aí no meio. Assim, comer bem tá dentro do fazer, é o se exercitar bem, descansar bem, viver bem. A gente falou sobre carboidrato, falamos sobre sono, falamos sobre profissão, alto rendimento, golfe. Então, assim, é sempre conteúdo para vocês entenderem que cuidar de você só vai te fazer bem. Então, assim, não é perda de tempo você gastar 1 hora na academia ou passar com o nutricionista, alinhar a alimentação, porque alimentação e exercício é tudo. A minha amiga, que a gente compartilhou lá da mesma amostra, ela falava assim, o treino e a alimentação cura o mundo. Imagina o tanto de patologia que deixaria de existir se todas as pessoas conseguissem fazer o mínimo. Chamo que é a tríade da saúde, né? A alimentação é o estímulo mecânico, que é o treino, e é o descanso. Sim. Então, assim, você respeitando essa tríade, provavelmente, muito provavelmente, você vai ter uma vida bem saudável, bem feliz. Então, obrigado mais uma vez, Natália, por aceitar o convite. E é isso, gente. Precisando de um planejamento impecável, fala com a Natália. A Natália trabalha com todos os públicos possíveis. Falou alguma coisa? Até quem está começando agora, né, o meu maior conselho é vamos começar com o básico. Comece justamente isso, com um bom
planejamento alimentar só através da alimentação, a atividade física eu sempre recomendo. Poucas pessoas sabem hoje que o nosso metabolismo, ele é o mesmo. Quando eu falo com os pacientes, eles ficam de cara. O nosso metabolismo é o mesmo, dos 20 aos 60 anos, não muda. Aí as pessoas estão falando assim agora, mas não é possível, eu com 30, 40, o metabolismo caiu, não é o mesmo. Mas é porque eu falo, porque cai massa muscular. Se a gente aumenta a massa muscular, o metabolismo vai aumentar. Então você pode ter um metabolismo melhor com 40 do que quando você tinha com 20. E eu falo, eu sozinha, eu sou manca, eu não consigo, porque eu preciso do educador físico para gerar, eu vou dar o alimento, mas eu preciso ali do estresse, da atividade física. A gente precisa da hipertrofia, a gente precisa de estimular mecanicamente esse tecido contrátil chamado músculo. A gente precisa. Para ter então, se você quer ter um metabolismo acelerado, você precisa ter massa muscular. Começa com o mínimo e aquela pessoa que nunca fez dieta, nunca fez plano alimentar, eu falo assim, começa com um bom café da manhã. Às vezes eu nem passo um plano alimentar, eu falo assim, se doutrine a colocar o seu café da manhã todos os dias saudável. Depois você pensa no resto. Mas vamos começar devagar. Começa devagar, tem gente que quer atropelar. Ninguém chegou, um atleta de alto rendimento do dia para a noite. Um profissional de golfe, às vezes, para chegar ali, ele demora ali em torno de 7 a 10 anos para se profissionalizar. Então, gente, procure um profissional de educação física e um nutricionista. Um só não consegue. É psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, todo mundo em pró da saúde de vocês. Então, procure um profissional. Se você teve alguma dúvida do que a gente conversou, entre em contato. Tá com alguma dúvida? Pode nos procurar. Obrigada, adorei esse encontro. Obrigado, Natália. As ordens, se precisar. É um time agora, estamos fechados então. E seu plano alimentar, como é que tá indo? Tá, estamos fluindo, 74 quilos. 74, tá quase já tá quase.